De volta com Tudo Posso, eu te convido a conhecer o novo portal da Rede Família de televisão, www.redefamilia.com.br. Lá você fica sabendo de tudo que acontece na nossa emissora, programação, curiosidades, né? Tem toda uma equipe trabalhando, fazendo com carinho, né? Essa programação diária que chega para você e para toda a sua família e para todo o Brasil. Mas olha, hoje tem R$ 10.000 chegando para você. Já imaginou levar esse prêmio? Pois é, gente, é muito dinheiro. São R$ 10.000. Eu sei que as contas estão cada vez mais caras, né? Todo dia a gente fala de aumento aqui de energia, aumento da conta de água. Você vai no supermercado, o que você fazia com R$ 100, imagina hoje, não dá para nada, né? Sai gastando tanto aí. Chega de preocupações então, confie na sorte. Você pode ganhar R$ 10.000 e ficar tranquilo por um bom tempo, pagar suas contas, se livrar das dívidas. Então ligue e participe da promoção O Dia é Hoje. 996450917, 996450917. E olha, além dessa grana, você concorre também ao mega prêmio de R$ 100.000. Quanto mais ligar, mais chances você terá de ganhar. 996450917, são R$ 10.000 e ainda já fica ali aguardando o sorteio de R$ 100.000. Aí é muito mais dinheiro, sem dúvida alguma, não é, Maria Cândida? 100 mil tá bom, né? 30 tá ótimo também, mas 100, ai que delícia! Bom, gente, praticamente em todas as profissões, a voz é nosso instrumento para comunicar o que pensamos, sentimos e desejamos. Segundo dados da Academia Brasileira de Laringologia e Voz, mais de 70% da população ativa tem na voz um instrumento de trabalho mais exigido, mesmo que ela não seja o foco de suas atividades. Por isso mesmo, é preciso atenção para o fato de que, para que possamos nos comunicar de maneira clara, efetiva e assertiva, é preciso muito mais que conhecimento técnico ou palavras adequadas. É necessário que nossa voz tenha a entonação adequada e seja capaz de transmitir as impressões e emoções que condizem com cada uma das situações. Quando isso não acontece, os prejuízos profissionais podem ser incalculáveis. Nós estamos recebendo aqui no programa de hoje a fonoaudióloga e coach Mirela Guilhem para dar dicas para ter a sua voz como aliada no seu crescimento profissional. Tudo bem, Mirela? Tudo bem, prazer, Maria. Olá, Mirela. Olá, Bom dia, tudo bem? bem-vinda, Prazer, né? muito obrigada. A maioria da população tem este problema de não saber usar a voz ou não reconhecer a sua voz como um instrumento positivo, algo que possa impulsioná-lo, às vezes, no trabalho? Sim, Maria, como vocês disseram no começo, profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho, como apresentador, jornalista, dublador, ator, cantor, eles já conhecem mais a voz e cuidam da voz, mas outros tipos de profissionais não pensam que a voz também pode ser um instrumento de trabalho. E muitas vezes a voz desses profissionais não está alinhada com o que eles desejam passar, né? Com a imagem que eles desejam ou precisam passar. Então, muitas vezes, muitos profissionais passam por situações desfavoráveis por conta da voz, por conta de uma imagem vocal que não está coerente com o contexto. Dá um exemplo pra gente. Então, por exemplo, um advogado, né? Um advogado que precisa passar mais firmeza, segurança, assertividade. Muitas vezes ele não carrega isso na voz. Então, tem uma voz mais monótona, uma dicção ruim, e isso faz com que ele não se torne claro, não passe uma credibilidade. E não tenha sucesso. E não tenha sucesso, né? Não consiga um crescimento profissional. Por exemplo, um recepcionista que precisa carregar na voz uma receptividade, claro, como diz o nome, simpatia, gentileza. Muitas vezes também ele não conhece a voz e às vezes passa uma imagem inadequada. Então, tem diversos profissionais, vendedores, por exemplo, que também precisam passar essa imagem de gentileza, de receptividade. Muitas vezes, pela voz,
não consegue passar. Às vezes o corpo está adequado, a intenção emocional está adequada, mas a voz A voz não é infantil, corresponde. é fraca, seria isso? Pode ser, Ou exato. agressiva. Ou Agressiva, agressiva. verdade. Exatamente. A voz sofre transformações ao longo do tempo, é isso, Sim, né? Perfeitamente. sim. Eu lembro quando eu tinha 13, 14 anos, Maria Cândida. Ah, menino, né? Menino, tinha aquela voz de pato, né? Era mais ou menos desse jeito mesmo, Exato. né? Então, os meninos, principalmente, passam por um período que se chama muda vocal, que acontece nessa idade, 14 a 16 anos. Que acontece uma explosão de hormônios e a voz modifica junto. Então, fica aquela voz desafinada. Uma hora está mais madura, outra hora está infantil. A mulher também passa, a menina também passa, mas é mais sutil, é menos perceptível. O menino tem esse período de muda vocal, que é normal, que é absolutamente normal, e depois de um tempo ele aí consegue amadurecer a voz. Agora, estudando voz, doutor, eu aprendi ao longo do tempo que voz é igual impressão digital. Cada um tem a sua. Exato, Não é? Então não exatamente. adianta fazer, eu quero fazer um curso de oratória para falar melhor. Você pode até falar melhor, mas a sua voz você não vai mudar. Olha, assim, a voz realmente é uma impressão digital. Ninguém tem uma voz igual à nossa. Porém, a gente pode aprimorar, sim, a nossa voz. Então, como exemplo do começo, né? Tem muitas pessoas que têm uma voz infantilizada. Fala como menininha, por exemplo, menininho, enfim. Isso a gente pode, com exercícios, modificar, aprimorar. Porque o que produz a voz é músculo, é musculatura. As cordas vocais, que na verdade são pregas, vocais que produzem o som, é uma musculatura. Então, com exercícios, a gente pode sim aprimorar. Agora, de fato, essa essência é singular, é subjetiva, né? É uma identidade realmente. E como que a pessoa pode fazer com ela mesma para reconhecer que voz que tem e como utilizar isso? Existe algum exercício que não tem que ser ir ao médico? Sim, uma das dicas simples, assim, é gravar a voz, é se ouvir. Porque a primeira vez que a gente ouve a nossa voz, a gente tem um grande estranhamento, né? Porque a voz que a gente ouve durante a nossa fala não é a mesma que a gravada, né? Porque quando a gente fala, a gente tem duas formas de ouvir. Uma pela via aérea, que a gente fala, e outra através da nossa vibração óssea. Então, essa voz que a gente fala é uma voz que só a gente ouve. A voz gravada é a voz que todos ouvem. Tá. Então, uma das dicas para começar a reconhecer que tipo de imagem, como que essa voz está, é gravar, né? E também pedir a impressão das outras pessoas. Isso é bem importante para a gente começar a entrar em contato com que tipo de imagem que a nossa voz passa, porque nossa voz realmente carrega nossos traços de personalidade. Quando a gente, de repente, liga para alguém e a gente não está bem, só pelo alô a gente Já consegue... percebe, isso é verdade. Às vezes a isso pessoa é fala verdade. na outra linha, do outro lado da linha, não tá tudo bem, Você não né? tá legal hoje, hein? Você não tá legal Exato. hoje. Ou às vezes a gente se faz que tá legal, você tá caído, você fala, Exato. alô. Quando a gente está deitado, por exemplo, a pessoa percebe que está deitado. Não às é? vezes quando eu tava deitado, Acabou de tirar alô? um cochilo, acabou de... Exato. Você tava dormindo, hein? Exatamente. Inclusive, tem um dado, tem uma pesquisa que fala que 83% do impacto que a pessoa, quando uma pessoa ouve, né, ao telefone, 82% do impacto que a voz tem, que a pessoa tem em relação à imagem da pessoa é causada pela voz. Na comunicação pessoal, isso já cai um pouco. Então, é 38% do impacto. Todo o resto é pela aparência, pelo comportamento, pelo conteúdo da fala. Mas a voz tem, sim, um grande impacto na formação da nossa imagem pessoal e também profissional. E quando né? você fala por Skype, por exemplo, uma reunião que você tá falando por um aparelho, certo? Exato. Então não é pessoalmente, não passa essa imagem que você tá Exato. falando, mas a sua voz tá lá. A voz, tem os outros recursos corporais, de imagem, enfim, né? Então, mas a voz causa muito impacto. A gente forma a imagem de uma pessoa, forma uma primeira impressão de uma pessoa também pela voz. E muitas vezes a gente deixa isso de lado, né? Acha que a voz não tem importância nenhuma, mas tem muita importância.
A gente pode simpatizar ou não com uma pessoa, se vincular ou não com uma pessoa, também pela voz, né? Sabe que eu já ouvi falar, assim, é claro que a Gisele Bündchen é trilionária, sei lá o quê, mas não sei quando que eu ouvi falar que alguém não escreveu que a voz dela é infantilizada, que para uma campanha acharam a voz infantilizada e não se adequava ao produto, assim, porque ela tem uma voz de menina, né? Ela tem uma voz de menina. Ela tem uma voz de menina também, né? Até hoje. Exato, exato. Por exemplo, a Gisele, né? Ela é um mulherão, alta. E passa mulherão, segurança. passa segurança, credibilidade. Força. Mas a voz é super doce, super meiga, super suave. Então, às vezes, não combina, né? E aí você fica assim... Um outro exemplo, de homem agora, o Anderson Silva. Sim. O lutador, né? Exato. O Anderson Silva, a voz dele não combina, né? Com aquela toda a truculência que ele Nossa, apresenta. ele é um Ainda mais excelente quando tá exemplo. no octógono, né? Exato. É um excelente exemplo. É um excelente nossa. exemplo. Ou pessoas que são bem miudinhas e têm um vozeirão, né? Então, a pessoa deve gravar e se ela reconhece, e aí como ela muda isso? Tem que procurar um fonoaudiólogo, né, para mudar. O ideal que sim, mas tem algumas dicas básicas. Por exemplo, eu costumo dizer que voz é essencialmente ar. Se eu não tenho ar, eu não tenho voz. Então, cuidar da respiração é fundamental. Então, tem muitas pessoas que falam sem respirar. E aí isso impacta muito. Primeiro que passa, às vezes, uma imagem de ansiedade, né? Porque velocidade também aumenta, ela não respira. Isso impacta também na performance da voz. Então, uma das dicas é fazer pequenas pausas durante a fala e inspirar. Fazer pequenas recargas de ar. Isso é fundamental. Coordenar a fala com a respiração. Né? Agora eu tô tentando coordenar minha fala com a respiração, eu tô ficando meio confusa aqui. E respirar. Não, mas vocês também, falam super bem. Respirar também da forma adequada, né? Exato. Quando a gente nasce, nós nascemos respirando pelo diafragma. Embora toda respiração é diafragmal, né? Mas Sim. a gente acaba, com o passar do tempo, enchendo a caixa aqui em cima, né? Exato. O que não é o correto, né, doutora? Não é. A gente tem duas maneiras de respirar, como você disse. Uma por essa parte Enchendo. superior, só que aqui a gente tem pulmão e coração. A gente não tem espaço para Já tá armazenar ar. ocupado, né? Já tá Exatamente. Logo abaixo dos pulmões, a gente tem um músculo que chama diafragma, que é uma espécie de bandeja muscular. Então, o que acontece? Quanto mais a gente alonga o diafragma, mais a gente joga o ar para essa região inferior, maior a nossa capacidade de armazenar ar. Portanto, a gente tem mais condicionamento, mais fôlego para falar. E aí é fundamental, porque... Tem um exercício que, inclusive, é fácil do pessoal de casa aprender a fazer essa respiração. Câmeras, preparem-se, eu vou deitar no chão. Ai, meu Deus do céu. A doutora já sabe qual é, né? Ó, vem pra cá, vem aqui, ó. Ai, meu Pronto, Deus vem pra do cá. céu, Facinho, socorro. ó. Seguinte, ó. Deita no chão, na cama, ou no espaço que você tem na sua casa ali, ó. Pega uma almofada, né? E põe bem em cima da barriga, assim, ó. Ok? Perfeito aí? Legal, ó. E aí, você vai inspirar levantando a almofada. Perfeito. Certo, doutora? É isso aí? Olha, perfeito, Rafael. O que acontece? Quando a gente deita, automaticamente a nossa respiração vai para a região inferior. Então, é um ótimo exercício para alongar o diafragma e aumentar a nossa capacidade de ar. Então, perfeito. Exemplo perfeito. E aí, ó, durante o dia, né, depois que você levantar também, tente, então, praticar essa respiração andando pela rua dessa forma. Exatamente. Perfeito? Tá legal. Perfeito. Quando você pratica yoga também, eles ensinam muito fazer a respiração de Muito. baixo para cima, né? Você não Exato. Ficar afobado, porque Você não fica ofegante, né? não fica ofegante, exatamente. E a gente, por essa respiração superior, pode prejudicar a nossa voz, prejudicar a saúde vocal e prejudicar a nossa imagem também. Porque, junto com isso, pode passar uma imagem de ansiedade, de acelerado, de cansaço, enfim. Além da saúde vocal ser prejudicada, também a imagem que a gente passa também é ruim. Muitas vezes a gente fala alguma coisa e a gente não pensa exatamente o que a gente quer falar, isso é né? verdade. Não fala que sai da Exato. boca mais rápido que na cabeça. Então, Exato. assim, eu acho importante sempre a gente saber o que a gente está falando. Isso aqui é uma segunda, aqui é o primeiro e aqui vem, né? Exato. É a Eu segunda costumo dizer, etapa. exato, que alinhar o que você pensa com o que você sente, o que você faz, é fundamental para uma boa comunicação.
né? Para uma boa voz, mas para uma boa comunicação em geral. Então, ter essa coerência do que você pensa, do que você sente, se você acredita nisso que você está falando e o que você faz, o que você expressa, é fundamental. Você vai jogar emoção, né? Exatamente. Existe alguma forma com operação de mudar a voz? Olha, tem diversas reportagens que têm sido feitas em relação a essas cirurgias, né? O que acontece? A prega vocal que produz o som, ela tem uma estrutura. Então, por exemplo, no homem, ela é mais gordinha, ela tem mais massa, então ela vibra menos vezes por segundo e produz um som mais grave, geralmente. Na mulher, a prega vocal ela é mais fininha, então ela vibra mais vezes por segundo e produz um som mais agudo, por consequência, geralmente, né? Então, tem alguns, por exemplo, elementos como o cigarro que modificam a voz. Então, assim, uma pessoa que fuma durante muito tempo, mulher, a gente consegue identificar uma mulher que é fumante pela voz. A voz fica rouca, seca, A voz não é fica isso? rouca, grave, pesada. Por quê? Porque o cigarro e todas as toxinas que tem na fumaça, elas alteram a quantidade de massa da prega vocal. Então, a prega vocal fica mais inchada, fica suja, né? Então, isso modifica, sim, o som, né? Agora, tem algumas cirurgias botox que falam, né, que são capazes de modificar a qualidade do som, mas, na verdade, com exercícios fonoaudiológicos, a gente pode, sim, modificar tom, modificar intensidade, modificar alguns traços, alguns recursos da nossa voz. Tem outros alimentos que também são prejudiciais, né? Sim, sim. Chocolate, café, a gente não fala isso? Na verdade, o alimento não prejudica a voz. Esse derivado de leite, chocolate, café, eles não prejudicam a voz, mas eles causam um efeito e esse efeito, sim, pode prejudicar a voz. Então, por exemplo, o chocolate, que falam bastante. O chocolate, por conter cafeína e ter muito açúcar, gordura, ele causa um aumento de muco que fica na região das pregas vocais. Isso dá vontade de fazer o pigarro, de pigarrear. E isso sim prejudica a voz. O pigarro é um grande abuso vocal. Então, na verdade, não é que o chocolate faz mal para a voz, mas ele causa um efeito que pode ser desfavorável. Então, antes de uma apresentação, nada de café, nada de chocolate. Refrigerante, não é? O refrigerante te deixa água com gás, não deixa? Exato. Então, o que acontece? Logo abaixo do diafragma, que é aquele músculo que a gente falou, a gente tem o estômago. O refrigerante, por conter o gás, ele incha o estômago. Então, ele diminui o espaço para que o diafragma possa funcionar. Então, isso afeta muito a nossa respiração. Por isso que faz mal. E, além disso, do gás, também tem essa questão do açúcar, que pode favorecer o pigarro. O café, por exemplo, ele favorece uma questão que chama refluxo gastroesofágico. Para quem tem gastrite, o café é prejudicial porque esse refluxo é um suco gástrico do estômago que reflui. E isso é extremamente prejudicial, porque esse suco ácido, ele invade a região das pregas vocais e as pregas vocais vibram em meio a um ácido. E isso pode causar até lesão na prega vocal, né? Então, às vezes, a pessoa tem um problema de voz por uma questão estomacal. Então, a pessoa percebe porque ela acaba pigarreando demais, não é isso? Sim, exato. E, às vezes, sente azia ou sente um ácido, ressecamento, ardor, por exemplo. Agora, na contramão aí do chocolate, do açúcar, do cigarro, água. Água é fundamental. Água né? de coco. Água de coco Maçã, hidrata. não é? Maçã. A maçã ela tem uma propriedade adstringente que limpa a região do trato vocal. Então, é fundamental comer maçã. E a maçã, é legal comer ela in natura mesmo, inteirona, porque você mexe, inclusive, com a própria articulação. Exato, que é uma das outras dicas fundamentais para ter uma boa voz. Para passar firmeza, por exemplo. Então, assim, tem muitas pessoas que não articulam, que não mexem a boca para falar. Isso prejudica muito a saída do som e a precisão desse som. Então, mexer a boca para falar, mexer essa musculatura é fundamental.
A maçã, quando a gente morde, a gente mexe com toda mexe essa tudo. musculatura. Tá legal. Então, exato, Não é? é Tem que fazer um fundamental. esforço para comer. Exato. Pera também. Pera. Os alimentos mais firmes são bons para isso, né, doutora? São Isso aí, ótimos, são perfeito. ótimos. Mirela, muito obrigado. Agradeço a sua participação aqui. Espero que o pessoal Eu que de casa agradeço. tenha aproveitado essas dicas, né, É Maria Cândida? verdade, super Fundamentais importante. para todas as pessoas, inclusive para as mamães, né? Que Sim. querem passar firmeza na sua voz, dando uma ordem. Filho, não faz isso, filho, não faz aquilo. Precisa Exato. também, né? Precisa, com Verdade, certeza. no trabalho e em casa. Exato. Com o marido. Não faz, não Pronto, vai. ela já foi pro né? marido. Não Ei. vai. Isso, vai dormir no sofá. E eles têm que acreditar na gente, não é verdade? É isso mesmo. Tá aí, gente, olha, com essas dicas, então, cuide da sua voz, né? Voz também é saúde, preste bastante atenção e, na necessidade, sem dúvida alguma, vá buscar orientação profissional, porque a gente está falando de saúde, né? Da nossa comunicação com o mundo. Para ser melhor interpretado, com certeza tudo começa aqui também. Agora, pare tudo o que você está fazendo e ligue agora mesmo para o 0800 940 0515. É porque eu quero que você aproveite a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Olha, não perca a oportunidade de comprar o seu carro novo com parcelas que cabem no seu bolso. Com a promoção Chevrolet Fácil, você vai comprar o seu carro novo pagando parcelas a partir de R$ 485 mensais. É isso mesmo que você ouviu, só R$ 485 e nada mais. E não para por aí, você ainda tem a vantagem de comprar o seu carro novo sem entrada. É isso mesmo que você ouviu, não precisa dar nada de entrada. Olha, o único esforço realmente é você pegar o telefone e ligar, mas tem que ligar agora. E olha, tem mais vantagens para você. Basta ligar no 0800 940 0515 e comprando o seu Chevrolet novo, você vai concorrer todo mês a 4 sorteios de R$ 25 mil. E olha, isso até o final do seu plano. É isso mesmo então, hein? Todo mês você concorre a 4 sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. Imagina, são R$ 25 mil para você viajar, fazer compras, gastar como quiser. Mas tem que ligar agora. É muito dinheiro, então agarre essa chance, uma chance única. Ligue agora mesmo para 0800 940 0515 e conquiste seu carro com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Na promoção Chevrolet Fácil, você paga parcelas a partir de R$ 485 mensais e ainda concorre todo mês a 4 sorteios de R$ 25 mil até o final do seu plano. R$ 25 mil para gastar aí como você quiser. Faz assim, ó, já dê adeus ao seu carro velho, garanta já o seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não espere mais, hein? Liga agora mesmo. 0800 940 0515, 0800 940 0515 e conquiste seu carro novo com o Consórcio Fácil Chevrolet. Vamos agora então para um rápido intervalo. Na sequência nós vamos de flores, o Giovanni já está com a gente aqui. Hoje você vai aprender a fazer um lindo buquê de casamento. Maria Cândida, está preparada para casar? Não estou preparada para casar. Mas para assistir as noivas, ver as noivas entrando na igreja, eu sempre choro, adoro e presto atenção no buquê, sim. Mas eu queria falar para você que a gente fala muito de maçã, né? Na entrevista com a fonoaudióloga, Sim, sim. né? Com a doutora. A gente tem uma tarte tatin, que é uma torta deliciosa, francesa, que é feita com maçãs. Daqui a pouco você vai saber a receita. A gente já volta então.